Olá, sejam muito bem-vindos ao NECast, o podcast oficial do Nordeste da nossa gente. Eu me chamo Glória Lacerda e hoje, em entrevista especial, você vai ter a oportunidade de conhecer uma polêmica envolvendo uma questão social e uma questão ambiental, num lugar paradisíaco, onde possui um belíssimo pôr do sol. Em entrevista exclusiva aqui para o NECast, vamos receber hoje o convidado, ele que é advogado e possui 37 anos de exercício da profissão, empresário, agropecuarista, criador de cavalos, de gados, avestruz e emus, filho de Marcílio Fragoso e dono do Pontal de Maracaípe. Seja muito bem-vindo, João Fragoso, ao NECast. Muito obrigado, é um prazer muito grande participar desse empreendimento que é o NordesteCast, e principalmente pela sede de Maracaípe, que está aqui muito bem estruturado, muito bem aconchegante, muito bem elaborado. Deve ter sua mão, com certeza, aqui, tem sim, João. E toda essa ornamentação. Foi um prazer estar aqui. É um prazer. João, seja muito bem-vindo. Aqui é um espaço que você vai poder expor para todo o pessoal que está nos assistindo, falar da sua gestão, falar sobre seus planos, falar sobre a sua trajetória, né, em Maracaípe. Então, assim, ultimamente você tem estado nas mídias sociais, televisão, em mídias sociais, nessa questão da polêmica em relação ao muro, né? A questão do Pontal de Maracaípe. Mas antes disso, da gente chegar nesse ponto, João, eu queria que você contasse para o pessoal que está assistindo, né? Para todos conhecerem, falar sobre a sua história, a sua trajetória aqui no município de Pojuca, na praia de Maracaípe. É um prazer. Glória, meu pai comprou a primeira propriedade aqui em 1973. Naquele tempo, as áreas de beira de praia não valiam muita coisa, porque a terra valorizada era a terra que dava cana. Então, como aqui é terra de areia de praia, não dava cana, então não valia muita coisa. Meu pai veio comprar um lote. Minha mãe torcia para não comprar o lote. Quando chegou de noite, aqui não tinha estrada, era estrada de barro, passava na ponte de madeira da usina Salgado. Ele chegou 11 horas, eu tinha 9 anos, 73. Ele chegou 11 horas da noite de casa, melado de barro, e minha mãe disse assim: comprou o lote? Ele disse: não. Ela disse: graças a Deus. Ele disse: eu comprei um bocado da praia. Tá entendendo? Gostou tanto? Meu pai chegou aqui e ficou encantado. Maracaípe, se hoje é bonita, imagine 1973, que nós tínhamos mais aí uma lâmina de areia na beira da praia de uns 50 metros, o Pontal tinha uns 200 metros mais para dentro do mar, tinha frutas da época, o coqueiral era bom, não tinha energia elétrica. Foi aí que eu vim conhecer geladeira movida a gás de cozinha, que eu não sabia que existia. Talvez o povo de hoje nem saiba, porque tá mais avançado, né? Mas nós não tínhamos luz elétrica, nós não tínhamos uma cacimba, teve que carregar. Então, a estrutura toda meu pai teve que fazer. Inclusive a rodovia, que ele saiu botando casca de coco, e aí batizamos com a cocovia, que era que meu pai botava para a gente chegar na casa da gente. Palha de coco e casca para o carro passar por cima e poder chegar. Geralmente até arrancava a mangueira de combustível dos carros, quando parava eu já sabia que era a mangueira de combustível que o coco tinha puxado e a gente tinha que encaixar de novo. Então foi uma luta muito grande, mas foi uma luta muito gloriosa. Meu pai sempre teve muito cuidado com o meio ambiente. Nós temos hoje aqui 65 hectares. Meu pai comprou a primeira de 41 hectares e quando fomos cercar, eu disse: pai, vai tirar areia, vai tirar estaca do mangue? Ele disse: de jeito nenhum. Comprou estaca vindo do Ceará, de Aroeira e Sabiá, para poder cercar a propriedade da gente aqui. Ele não admitia tirar uma madeira do mangue para fazer cerca. Depois eu vi a luta de meu pai pelas tartarugas marinhas. Nós tínhamos aqui uns pescadores que pescavam e vendiam pelo preço da carne. E as pessoas compravam mais pelo casco de pente do que pelo preço da carne. Meu pai chegou a ser voluntário, fiscal não remunerado do CONDEP. Então, meu pai fiscalizava as épocas que poderia pescar e que não poderia. Hoje você não pode mais estar pescando tartaruga assim. Mas antigamente tinha certa época do ano que tinha essa condição de pescar.
E meu pai foi um batalhador nisso, chegou a ter problemas aqui, porque ele foi soltar 40 tartarugas que estavam na beira da praia para ser sangradas. Se você não sabe, a tartaruga, quando eles pegam, ele bota um casco de cabeça para baixo e ela fica sem poder se virar. E os olhos vão ficando crescidos e lacrimejando e depois eles sangram para tirar a carne. Então meu pai desvirou 40 tartarugas, isso deu uma revolta, teve um atrito físico na hora, deu muito problema isso. Depois meu pai foi ao 4º Exército para ver as bombas que soltavam aqui atrás do rio Maracaípe, entre o Oiteiro e Maracaípe, o pessoal trazia dinamite, soltava dentro, porque quando explode mata os peixes todinho ao redor, só que mata o peixe grande e macha o filhote. Então meu pai teve muito problema, eu via meu pai sair armado para ver esse povo que estava soltando bomba, proibir, no 4º Exército, para saber de onde eram essas bombas. Então meu pai foi um ambientalista assim... Um guardião. Foi. Um guardião. Orquídeas, ele gostava das orquídeas, das coisas. Meu pai via 30 anos na frente. Por exemplo, meu pai com 65 anos voava de asa delta. Ele foi o fundador do Clube de Voo Livre de Pernambuco. Foi ele que trouxe o primeiro instrutor, as primeiras coisas, as rampas. A rampa de Taquaritinga do Norte foi ele que fez. A rampa de Vicência foi ele que fez. Tanto que ele morreu, quando ele morreu, ele tinha 2 ou 3 asas. Tinha uma pretinha que eu me lembro que ele chamava de Viuvinha, porque era pretinha, né? E nós doamos para a Associação de Voo Livre para que pudessem fazer mais alunos, mais pessoas, tá entendendo? Voo duplo, para incrementar. Porque o Nordeste tem um lado que sofre muito com sol, isso e aquilo, mas tem um povo maravilhoso, de uma generosidade maravilhosa e muito empreendedor. O nordestino não é preguiçoso, ele já vive com a diversidade. Então, o nordestino procura uma forma de se sobressair e trabalha por 2 ou 3 para que isso dê certo. É, isso é muito bom, João, saber toda essa trajetória, um guardião da terra, um defensor da natureza, seu pai, senhor Marcílio Fragoso. João, conta pra gente, qual foi o motivo que desencadeou toda essa problemática aqui? Eu agora troquei o nome, eu não estou botando mais o nome de muro, eu estou barreira de contenção natural, porque quando a gente bota muro, as pessoas pensam que é um muro de concreto que tapa de 3 metros, como se fosse um presídio, como se fosse o Aníbal Bruno, tá entendendo? Com um muro de uma largura de não sei quanto, não é isso. O que acontece é o seguinte, eu fui observando que o Pontal estava sendo muito degradado. Durante um tempo, nós colocamos estacas de sabiá com uma corda de nylon, indicando o caminho que as pessoas poderiam andar. Meu irmão Marcílio mandou fazer uma placa, propriedade particular aberta à visitação. Então, o que é que acontece? Existe um ranço, que eu acredito, das pessoas, dos barraqueiros com a gente, achando que a gente quer atrapalhar eles. A gente não quer atrapalhar, a gente quer, inclusive, melhorar eles. Então, essas pessoas participantes mais extremistas, que tem muita gente séria neles também, arrancaram as estacas, tocaram fogo, cortaram as cordas, pegaram a placa e jogaram no rio. Eu tive que pegar. Então, aí nós passamos a recolher o lixo do Pontal. Nós recolhemos de carroça de cavalo. Então, eu recolhia camisinha, recolhia lata de cerveja, recolhia feijoada, que o povo cortava os paus de mangue para fazer fogo, para fazer feijoada. O mangue era todo cheio de fezes humanas, porque não tinha um banheiro, não tinha isso e aquilo. O povo usava o mangue como se fosse um banheiro. E vendo que essa trajetória estava ficando sem fim, plantamos 90 pés de coco. Arrancaram os 90 pés de coco. Então eu vi que tudo que a gente fizesse ali, se não botasse uma guarda, se não botasse uma proteção, iam acabar. Já tinham acabado com as estacas, com as cordas e com os pés de coco. Então eu decidi pedir ao juiz de Ipujuca autorização para cercar minha propriedade. Minha propriedade é uma propriedade rural que tem registro no RGI, matriculada, georreferenciada, eu pago o INCRA, pago tudo, inclusive pago o INCRA do mangue. Está entendendo? Tem uma discussão muito grande se o mangue é privado, se é próprio, se é isso e aquilo. De uma coisa eu tenho certeza, o mangue é área de preservação permanente. Eu não posso construir nada no mangue, mas ele estando dentro do georreferenciamento da minha propriedade, eu posso proteger o mangue. Está entendendo? Então, o intuito foi fazer isso. O juiz mandou um oficial de justiça, o oficial de justiça fez uma verificação, bateu foto, isso, aquilo tudo. E aí ele autorizou fazer o cercamento só da minha propriedade, junto com o mangue, mas sem entrar na área de praia, sem entrar na área da União, na área de uso comum do povo. Então foi tudo isso muito estudado. Eu fiz a cerca. Quando eu fiz a cerca,
O SPU teve aqui com a Polícia Federal, porque na realidade ele vem com a polícia que é do SPU é a Polícia Federal, não é a Polícia Civil. Então eles mediram a área todinha e disseram, doutor João, o senhor vai ter que remover sua cerca. Eu digo, por quê? Ele disse que está 10 centímetros dentro da propriedade da União, ou da área de uso comum do povo. 10 centímetros é uma mão fechada. Eu disse, vamos fazer um acordo? Sim. Eu vou recuar 1,5 metro. São várias vezes o que você está pedindo, porque o Pontal vem sendo assoreado há muitos anos. Há muitos anos que ele vem diminuindo. Uns dizem, não tem a noção, tem assoreamento. Eu não sei o nome que querem dar. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, o Pontal diminui de tamanho ano a ano, e daqui a pouco não tem Pontal. Então eu fiz a cerca 1,5 metro para trás, e notei que o Pontal vinha diminuindo, principalmente naquela área que ela dá de frente para a Enseadinha. Então eu fui ao CPRH, pedi para fazer um muro de contenção, requeri, as pessoas vieram aqui, fizeram vistorias, tudo, e me deram a licença para fazer um muro de contenção. Exigiram algumas coisas. Primeiro, tronco de coqueiro. Eu não poderia botar nem cano PVC. Tem que ser tronco de coqueiro, bidim, que é uma malha que a gente bota para que a água passe e volta, mas a areia não vai embora, e saco de ráfia. Foi exigência do CPRH. Então, nós fizemos 250 metros de muro de contenção, que hoje eu chamo barreira natural de contenção. E depois desses 250 metros, a gente viu que o restante da propriedade precisava ser protegida. Então, eu botei troncos de coqueiro, sem bidim, sem saco de ráfia, sem nada. Você não pode dizer que aquilo é um muro de contenção, uma barreira natural de contenção, porque não tem nada atrás dele. Tem um tronco de coqueiro do lado do outro, cercando o restante da propriedade, sem ser o mangue. O mangue eu não fiz isso. No mangue eu botei estacas de sabiá ou de aroeira com alguns arames. Hoje tem até um bocado já cortado, que eu preciso até reavivar isso. E tentando preservar essa questão de lá. Com isso, os barraqueiros que estavam acostumados a ter um plano, que eles estavam tanto na frente da onde é o muro hoje, quando a maré subia, o Pontal diminuía, eles iam indo para trás, nisso invadindo nossa área, invadindo. E aí veio o pior, começaram a negociar as barracas. Então o cara invade a área de uso comum do povo, faz uma barraca, vende por 80 mil, 60 mil, e depois ele vai invadir outra barraca do lado para vender de novo por 80 ou 60. Isso é uma prática muito ruim. O Pontal começou com 4 barracas de nativos daqui. Isso não incomodava ninguém. Eles botavam e tiravam, Hoje são 18. E esses 18, embora devem ter muitas pessoas de bem, estão na área de uso comum do povo, constrói por cima da restinga, tá entendendo? Então tem uma série de fatores que a gente precisa organizar isso. Eu tentei fazer um acordo com os barraqueiros, até doando umas barracas dessas móveis, né, das carrocinhas móveis, feitas em Porto de Galinha. Eles não aceitam. Eles querem deixar fixa, com lona, na beira da praia. Aí eu pergunto a você, o peixe que era proibido de fritar lá, mas eles fritam, o óleo vai para onde? Para o rio, ou vai para o mar. O resto de lixo que fica, por mais que eles queiram limpar, sempre sobra. Se você for no Pontal de 4h30, 5 horas da manhã, você vê um bocado de carcará. Não é os carcará pegando o nascer do sol, não. É comendo o resto das comidas que sobrou das barracas. Então, isso incomoda a gente. Então, eu cerquei, assim, com esses troncos, e aí veio uma demanda muito grande. Primeiro, os barraqueiros reclamando. Depois, 2 deputadas que colocaram, assim, vamos dizer assim, eles como uma bandeira, que foi Rosa Morim, que eu respeito, não tenho nada contra ela, só acho que ela está um pouco equivocada, porque ela acha que eu sou o opressor e que eles são os oprimidos. Dani Portela, que acompanhou ela, e a senadora Tereza Deitão, que eu não conheço. Mas acredito que esse ranço da senadora, porque eu sou amigo e sou advogado de Gilson Machado, que foi o oponente dela na eleição, e sou advogado dele há 30 anos. Então, eu não tenho nada contra ela. Ela pode ter contra mim o que quiser. Ela diz assim, ele quer ser dono de Maracaípe. De Maracaípe, não. Das áreas que meu pai comprou, que eu tenho, que eu tomo conta. Se você for no Google Earth, botar as áreas da gente, vê que todas elas atrás o mangue está preservado. E as outras têm milhares de casas construídas, aterrando mangue, cortando. É um problema social. Não são pessoas criminosas que estão fazendo aquilo por ser um crime.
aqui precisam ser acolhidas, precisam ter uma forma de se resolver isso, dando dignidade a essas pessoas, talvez até tirando algumas casas dessas, construindo numa outra área. Eu me proponho até a ajudar também nisso. A sociedade, eu tenho certeza que vai pegar essa bandeira e vai dizer assim, vamos tirar 3 barracos daqui e vamos plantar mangue. Por falar em plantio de mangue, nós vamos ter em agosto, eu estou planejando, com o Instituto Cidade Verde e o Museu do Caranguejo Vivo, junto com os jangadeiros de Maracaípe, nós vamos plantar a maior quantidade de pés de mangue no Pontal. Nossa. Nós vamos revitalizar o mangue do Pontal. Vou mandar um ofício para a Prefeitura pedindo para que ela mande pelo menos o grupo de escola que tem aqui em Maracaípe para participar desse ato ambiental, para a gente mostrar que a gente está plantando, e o que a gente está plantando é para a gente colher não, é para a geração futura, que se ninguém plantar, acaba-se tudo. Então, o Pontal poderia ser o quê? O Pontal poderia ser um ponto turístico? Poderia. O Pontal poderia ter um banheiro, assim, que você dissesse assim, para as pessoas fazerem a necessidade num banheiro construído? Tem. Quando eu perguntei ao CPRH, ele disse, é proibido, não pode fazer, mas pode defecar no mangue. Eu não entendo essa política ambientalista que diz que não pode ter um banheiro no Pontal, que ele exigisse, tem que ser com biodigestor, tem que ser com placa solar, tem que ser com água tratada, tem que ser com... Exigisse o que quisesse. Mas dizer assim, não pode. É muito errada essa política, muito errada. Eu estive no CPRH, inclusive, e eu fiquei muito triste com o doutor Anchieta. Doutor Anchieta, o presidente, me recebeu com o Eduardo Elvino e com a outra moça lá, que é uma das encarregadas da fiscalização. E ele disse, nós sabemos que você é o dono. Eu estou recebendo uma pressão da vice-governadora, nesse dia não tinha nem falado na governadora, da vice-governadora, mas nós sabemos que demos uma licença válida, que está isso, que está aquilo, aquilo outro, nós vamos resolver. Quando ele deu a licença para construir o muro que eu fiz, depois que venceu essa licença, eu fiz um pedido para licença para manutenção. Eduardo Elvino, o diretor, até nessa reunião, disse, o senhor não precisa de uma licença para manter o que a gente autorizou a construir. Eu digo, mas vamos dizer assim, que é mais uma cautela, né? Segurança. Porque isso, inclusive, eu disse, eu quero substituir um tronco de coqueiro por um tronco de coqueiro. Está entendendo? O bidim que rasgou por outro bidim novo, no mesmo lugar, não é acrescentar, é só manter o que está ali. Depois eu fui pego de surpresa por doutor Anchieta, que na Assembleia Legislativa, num arrobo, como se estivesse num comício de beco estreito de Gessie Quirino, que bota 2 cambiarras, 4 raparigas, 2 putas, um babão, não sei o quê, para poder levantar e dizer que ia derrubar o muro que eles autorizaram. E depois, não satisfeito, disse, vou sequestrar as câmeras que estão lá. É muito sério isso que a gente está falando. As câmeras que estão lá são câmeras privadas numa propriedade privada, que está filmando a minha propriedade para não ter vandalismo. Qual é a lei, qual é a ética e a moral que uma pessoa tem para dizer, vou sequestrar essa câmera? Se ele quer sequestrar a câmera, é para permitir que alguém faça algum ato que não seja legal e que não seja filmado. Exato. As câmeras estão lá para ver e guardar a minha propriedade. Outro dia eu peguei um dos barraqueiros, Betinho de Serrambi, Betinho Cavalo do Cão, Betinho de Maracaípe, tem um bocado de nome, roubando fio meu. Está filmado, ele chegando, entrando, vasculhando, cutucando, pega uma vara, rouba o fio, toca, não sei o que, virou ladrão. Esse cara que disse que ia botar fogo no meu carro comigo dentro, que meu carro é blindado, eu ia morrer incendiado. Esse cara é um marginal. O marginal é aquele cara que vive à margem da lei. E ele se arvora como sendo a pessoa que está representando os barraqueiros. Nos barraqueiros tem pessoas muito sérias, muito boas. A gente precisa acolher esse povo, dar uma condição melhor, deles ganharem a vida melhor. Está entendendo? Agora, não querer enfrentar um contra o outro, porque esse enfrentamento só faz desgastar. A guerra é muito ruim para tudo, para a família, para os negócios, para a paz social. Então, a gente tem que procurar buscar sempre o consenso. Eu, por exemplo, teve uma audiência pública aqui em Pujuca, por Dioclésio, que é desafeto meu, e que deu 770 mil numa emenda para Daniel do Salvo Maracaípe, para me perseguir, parece. Está entendendo? E aí... eu não fui convidado, não me deram a chance de participar, não me deram um microfone para eu apresentar a minha tese. Na Assembleia Legislativa, a mesma coisa. Por que não me chamar para conversar? Por que não me ouvir? Por que não trocar ideias para que a gente chegue a um denominador comum, ao invés de estar sempre repelindo, agora me taxar de empresário bolsonarista?
Eu não sou bolsonarista nem sou lulista, eu sou brasileiro e patriota. Está entendendo? Eu tenho minhas convicções de o que é uma família, o que é a paz, está entendendo? Então pronto. E a gente já nasce, Glória, aqui no Nordeste, discriminado porque é nordestino. Porque quando chega no Sul, diz aquele cara, cabeça chata, nordestino, não sei o quê. A fala diferente. Pronto, a fala diferente. Puxada. Aí eu já sou um pouco gordinho, eu era mais. Depois que fiz uma gastroplastia, diminuí. Já sou um pouco gordinho ainda. Aí diz assim, aquele gordinho. E agora estão me chamando de bolsonarista, como se bolsonarista fosse uma coisa assim, criminal. Não é. A gente tem que dizer, e eu digo muito, o presidente Bolsonaro foi muito feliz numa coisa, nas pautas dele. Aquele povo que está ali, não é para cortar um cabelo do presidente Bolsonaro para achar que é santo, não. É porque a pauta que ele defende é a pauta que os brasileiros acham que é bem para a família, para tudo. Então a pauta dele é maior do que ele. Se o presidente Bolsonaro morrer, a pauta dele não morre. Então ele vai mais para frente. O presidente Lula já fez um governo bom, já fez outras coisas, mas também foi muito manchado por corrupção, isso, aquilo, outro. Não estou discriminando ninguém, não, mas a gente tem que entender que a gente não pode ter um lado, o país está dividido de dois lados. A gente tem que apoiar aquela causa que a gente acha boa, aquela causa que é bom para a família, que é bom para o nosso estado, que é bom para o nosso país, está entendendo? Então, aonde tiver essa pauta, eu estou. Estou entendendo. João, vamos só voltar um pouquinho naquela parte que o senhor falou, de inicialmente, quando você começou a fazer o cercamento, tá? E Marcílio colocou as placas, como é que era a comunicação antes com os barraqueiros? Mais ou menos boa. Nós sempre tivemos o Betinho como um algoz. Eu nunca cheguei a trocar uma palavra com esse cidadão, mas ele sempre faz um vídeo, esculhamba um, esculhamba outro, isso e aquilo, ele se arvora como salvador da pátria. Então a gente saía colocando essas placas, não pise aqui, tem um caminho, propriedade aberta, visitação. E o Betinho sempre com o pessoal querendo afastar eles da gente. Ou seja, e aquilo ali incomodou eles, o fato de estar ali preservando. A parte ruim, porque não incomodou todos não. Mas, por exemplo, quem falasse com a gente, se desse alguma opinião a favor da gente, era suspenso do serviço por 3 dias. Tu já visse um negócio desse? Os outros diziam assim, tu tá penalizado com 3 dias sem funcionar. Acabou, se não funciona, então vai pro cacete. Isso não é desse jeito, não pode ser, tá entendendo? Acho que tem que se buscar um ponto de que seja de reflexão para que a gente busque uma solução que não seja extremista. Eu estou me defendendo. As pessoas dizem, mas o senhor entrou na justiça. Entrei no 1º grau, aqui em Pujuca, conseguiam eliminar com a juíza, a doutora Nayane, muito ponderada, muito séria. Inclusive, ela botou no despacho dele, diga qual é a lei que o cabo que tem uma terra própria não pode cercar. Diga qual foi o artigo, a lei que ele infringiu. O que é que tem mal do muro fazendo para o povo ou para o meio ambiente? O muro está dentro ou fora da propriedade? E não sei o quê. Sérias questões que o CPRH... Não soube argumentar. Não, ainda não. Aí a gente vê que depois disso eles ainda vão. Fui no Palácio 2 vezes. Tentar falar com a governadora, tentar falar com a vice-governadora. Nenhuma quer me receber. Não sei por quê. Eu não fui inimigo delas. Está entendendo? Então, eu acho que esse pedestal que estão colocando atrapalha uma negociação. E se eu estou ganhando as ações, eu ganhei a liminar aqui em Pujuca e o Estado de Pernambuco, CPRH, recorreu ao Tribunal de Justiça. Negaram a liminar para eles, para caçar minha liminar. Então, é uma perda para eles. Eu devo ter algum direito. Porque se chega no 1º grau, eu tenho razão. Se chega no 2º grau, eu tenho razão. Por que não sentar e buscar e distensionar isso? Para querer mostrar a força do governo? Não vai para frente assim. Para querer ter um apoio político do PT, de Rosa Morim, para poder fazer a bancada mais próxima, isso e aquilo. A própria Rosa Morim podia me procurar. Doutor João, nós podemos conversar? Pode. Agora não adianta botar um auditório com 46 barraqueiros, para um estar vaiando, o outro está aplaudindo. Isso não, é a gente sentar numa mesa e dizer o que é que pode ser feito, qual é a solução que o senhor acha. Sugira, doutora, eu sugiro também, e a gente buscar um consenso. Mas não querem isso. Era isso que eu ia perguntar. Se em algum momento tentou ter um acordo. Nunca fui convidado para nada. Inclusive na Assembleia eu botei, não fui convidado. E uma pessoa que falou com ela, ela disse, a audiência pública, diga a ele que chegue e sente lá no meio do povo. Isso não é convidar. Não é. Ela tinha que me dar uma voz. O assunto era sobre mim. Principalmente que o assunto era sobre você. O próprio jornalismo já diz que tem que ouvir os dois lados da história. Por que ouvir um só?
Por que botar 40 pessoas, 50 pessoas no auditório da Alep, que são puramente barraqueiros? E, querendo, foi uma audiência direcionada? Foi. Só para... Foi. O Anchieta foi muito infeliz também, que ele, vou dizer um adágio popular, ele comeu corda. Ele achou que estava num comício e que quis dizer aquilo, e depois ainda disse assim, a governadora e a vice-governadora me deu autorização para isso. Estavam me cobrando e disse, nós lhe apoiamos. Apoiamos a quê? A cometer um crime de invasão de terra? Isso dá impeachment. Isso tem processo de responsabilidade. Ele botou a governadora e a vice-governadora num canto muito ruim. Ele não podia ter feito dessa forma. Está entendendo? E não se retratou, nem a governadora, nem a vice-governadora se retratou. Tanto que eu entrei com processo crime contra o doutor Anchieta e botei a governadora e a vice-governadora como testemunha. Elas vão ter que dizer se contribuíram ou não contribuíram para aquele discurso de Anchieta naquele tom. Sequestrar minha Câmara, derrubar o muro, fazer uma coisa assim, isso não existe. Isso não é o Estado democrático de direito que eu conheço. Lamento, por exemplo, a doutora Raquel Lira, que é procuradora, foi delegada da Polícia Federal, foi procuradora, é uma mente célebre, tá entendendo? Eu já estive em um almoço com ela, por exemplo, da Embratur, ela, Tarcísio, o hoje governador de São Paulo, que era ministro na época, Fábio da Azul, fui vice-presidente da Azul. Nesse almoço que nós sentamos na Embratur, foi onde foi o primeiro voo da Azul para Caruaru. Eu contribuí para isso, Gilson contribuiu para isso, ela discutiu projetos com o ministro Tarcísio naquela época para isso, e saiu de lá rindo, carinhosa. Eu até brinquei, porque ela é uma figura assim agradável. Doutora Raquel é uma pessoa de uma compressão física bonita, é inteligente, está entendendo? Articula bem as ideias, então só tenho que somar. Eu estranhei esse posicionamento. Se a governadora estiver me vendo, governadora, me receba, me escute. Chame a doutora Priscila também, vamos sentar, vamos conversar, vamos trocar ideias, vamos construir pontes ao invés de estar querendo derrubar as que já tem. Esse pedido que eu faço. Então fica aqui o convite para a governadora Raquel Lira, né? E a vice-governadora também. Aqui o convite para o NECast, para vocês virem aqui também, dar a sua fala, fazer seu pronunciamento, né, sobre a questão envolvendo o Pontal de Maracaípe, que a sociedade merece a resposta também. Eu aceito até fazer um debate com elas duas aqui. Pronto. Chama elas duas, marca para a gente conversar. Chama o presidente do CPRH. Doutor Anchieta também, do CPRH. Pronto, fica aqui também registrado, né, o convite para a sua pessoa estar aqui presente no NECast para também dar seus esclarecimentos. E nós temos que vir desarmados de espírito. Está entendendo? Para a gente tentar buscar uma solução. A gente não pode ficar aqui acusando um ou outro, por isso que eu não quero acusar ninguém de nada. Sim. Mas eu acho que a minha situação estava muito ruim, muito, quando eu fui ameaçado de tirar esse muro, e quando tiro o muro, os barraqueiros entram para dentro, invadem, vai fazer uma favela lá dentro. Está entendendo? E eu gastei perto de R$1 milhão no muro. O CPRH tem que ser responsável. Ele dá uma licença, ele faz a vistoria, ele vem aqui em loco, tudinho, dá a licença, a gente gasta do jeito que ele queria, que eu queria botar pedra atrás dos coqueiros. Ele não deixou, mandou botar saco de ráfia. Depois viu que o saco de ráfia começou a se esgarçar e ir para o lado de fora. Eu botei gente para apanhar os sacos de ráfia. Fui com a enxada cavando, tirando os sacos de ráfia que estavam por fora. Hoje você não vê mais saco de ráfia no Pontal. Que foi a determinação deles, né? Exigência. Está assim, no quadro de exigência tem coqueiro com saco de ráfia. Então, eles pecaram. Me induziram a um equívoco, vamos dizer, a botar o saco de ráfia, porque não quiseram deixar eu botar as pedras. Do outro lado do rio tem umas pedras que ninguém vê. Chega o IBAMA aqui para fazer uma fiscalização, só vê o meu, o outro lado ele não vê. Chega a SPU, só vem do meu lado, o outro ele não vê. Chega a CPRH, só vê o meu lado, o outro ele não vê. Não pode ser assim. A gente tem que ter uma mente aberta, né? Um largo espectro, né? Para olhar tudinho. O que é que causou essa diminuição do Pontal do Maracaípe? Isso, era isso que eu também gostaria de saber, João. Quais foram os estudos que foram desenvolvidos, os estudos ambientais que foram desenvolvidos na área? O próprio CPRH, em 1980 e pouco, junto com o Ministério do Meio Ambiente, produziu um livro chamado A Erosão Marítima no Rio Maracaípe. Então, tem estudos científicos mostrando o que foi. Houve aterro de 19 hectares de mangue do outro lado. Foi o Melo Lacerda, na época, que fez. Paulo Sultano manteve. E houve colocação de pedras, fazer uma lagoa artificial. Então, eles mudaram a corretometria do rio.
Se você ver, nossa correnteza toda é norte, é de Serrambi subindo até Olinda. Então a correnteza que vem é norte. E o mar tem um condão de botar e tirar areia, botar e tirar. O pontal era mais à frente do que o pontal de Enseadinha. Então passava areia na frente de Enseadinha, deixava alguma coisa em Enseadinha e adormecia no pontal de Maracaípe e dali ia seguindo. Na hora que eles interviram e colocaram pontaletes de pedra, aquela pedra que foi colocada de frente para o mar, passou só a acumular areia ali, que a areia não tinha como transpassar aquela barreira de pedra. Com isso, passou o pontal a mudar a corretometria e aí nós perdemos muitos hectares de terra no pontal de Maracaípe. E quando eu digo nós, não é só eu não, perdeu a população. A população. Perdeu o povo. Aquilo ali tinha... Eu fui menino tirando coco no pontal de Maracaípe. Nas férias eu vinha, os tiradores de coco, isso e aquilo. Nós tínhamos ali uns 3 mil pés de coco. Daria uns 30 hectares, mais ou menos. Hoje está resumido a 10. É uma vergonha. E o que é que foi coube para o outro lado, até agora de penalização? Nada. O Ministério Público Federal entrou com ação, fez um acordo para eles recuperarem, para isso, para aquilo, depois desses anos todinho. Qual foi o resultado? Zero. E por que tem que penalizar a mim, que fui a pessoa que sofreu do outro lado? Nesse próprio estudo já diz que essas obras feitas na margem direita do rio Maracaípe repercutiram na diminuição da margem esquerda. Aí vem um cidadão, feito o rapaz do Salve Maracaípe, o Daniel, coitado, dizer que não tem assoreamento, que não tem isso, que não tem aquilo. Então, ou ele está vivendo no mundo da lua, ou então, se ele pegar 30 anos, nos anos 80 para cá, ele vai ver. O estudo do CPRH está claro. Então, não tem o que se discutir disso, as intervenções foram feitas. Está entendendo? Eu lamento que o Daniel era um cara que vivia querendo apoiar a gente nisso, ajudou o negócio da corda. Ajudar, que eu digo, não é financeiramente nem trabalho, não, é dar ideia. Porque esse povo só quer ajudar dando ideia. Olha, faz uma corda, bota assim, faz não sei o quê. Mas se disser assim, olha, precisamos comprar 500 estacas, vamos dividir aqui, ele dá uma carreira. Está entendendo? E na época da eleição, ele chegou na casa de meu irmão para pedir 500 mil para apoio para a eleição. Então ele queria se vender. Isso é triste. Na defesa que eu fiz para o IBAMA, eu botei isso. Ele pediu 500 mil reais. Depois que ele pediu, meu irmão disse que não podia dar, ele passou a perseguir a gente. Aí vem com esse agora como bom moço, como não sei o quê, que está querendo a natureza. Quer nada, ele quer tirar alguma vantagem disso. Ele recebeu, foi uma emenda de Dioclésio, apontou uma emenda de 770 mil. Um vereador de Ipujuca botar 770 mil para um rapaz desse, para o Instituto Salvimar, que tinha um ano de criado. Isso é uma vergonha. Isso não existe. Dioclésio é o cara que é desafeto nosso há muitos anos. Então, protegeu esse cidadão. O próprio Betinho de Maracaípe, que vive agradecendo a Dioclésio, agradecendo, não abre a barraca dele todo dia. Abre 2 dias por semana. Fez uma casa agora de um primeiro andar. Está entendendo? Com escada para cima, com mármore, com granito, com cerâmica, com não sei o quê. De onde vem esse dinheiro? De onde vem? Do roubo do meu filho não foi. Está entendendo? Então, tem alguma coisa que a gente tem que investigar, tem que ver isso, apurar. Hoje eu recebi a visita dos jangadeiros de Maracaípe. Os jangadeiros foram pessoas que criaram ali o cavalo marinho. Eles chegaram primeiro a entrar numa área minha, nós tivemos uma discussão muito grande nisso, foi para a justiça, isso, aquilo, e a prefeitura sabiamente desapropriou aquilo para fazer um lugar como um parque natural ambiental. Eles hoje, eu posso dizer que os jangadeiros tomam conta do mangue, limpando o mangue, tá entendendo? Tentam preservar o máximo, e eles vieram dizer que me apoiam nessa condição dessa briga do Pontal, e que inclusive vão fazer depoimento. Eu até queria ver se você depois, a gente faz uma mesa aqui com eles, e eles dizem o que tinha, o que não tinha, como era, porque eles são nativos de Maracaípe. Sim. Esses se interessam, eles são ambientalistas também. Eles podem não ter uma formatura de faculdade, mas são muito inteligentes. São muito conhecedores. Sobrevivem do trabalho deles, está entendendo? Inclusive eu disse que iria apoiar alguma coisa deles para que eles pudessem progredir. É muito importante que a gente tenha essas coisas turísticas, que as pessoas venham, que as pessoas visitem o Passeio de Jangada, o Cavalo Marinho, isso já está conhecido mundialmente. Então, gente, a gente tem que dar vela. É o Nordeste. É um patrimônio. Nordeste de Cast. É o Nordeste que deu certo. É o Nordeste da nossa gente. Esses jangadeiros deram certo. São pessoas trabalhadoras, sérias, que querem o bem de Maracaípe. São netos, os avós deles eu conheci.
Então, hoje eu estava dizendo, teve seu Mariano, que é de Zé Dieta, teve não sei o quê, seu Zé de Inácia, que era de Preto, que hoje Preto é o presidente da associação, conheci o avô dele. A avó, a dona Creuza, fazia um arroz de polvo, não sei o quê, pererê. Então, a gente vai revivendo isso. Ele dizendo, doutor João, a gente vem empenhar solidariedade ao senhor, porque nós estamos vendo que a sua briga é justa pelo Pontal. E que no dia que o Pontal se acabar, a gente perde até os passeios de jangada. Então, eu acho que a gente chegou a hora da gente se unir, de dar as mãos. E é importante esse apoio deles. Muito, muito. Porque é a comunidade daqui. Isso. Essa comunidade é muito importante de estar vendo o sustentáculo do meio ambiente. Você vai hoje, Muro Alto é lindo, lindo, maravilhoso. Mas onde é que está o mangue de Muro Alto, o passeio do cavalo marinho, essas coisas? Já não tem mais essas coisas, porque pulverizou muita construção. Não estou criticando quem fez ou quem não fez, não. Maracaípe ainda tem um banco de meio ambiente grande. Tem. Nós temos propriedade grande. Eu digo muito a meu menino, no dia que eu for incorporar alguma coisa, eu vou me meter no projeto, porque o projeto tem que ser um projeto ambientalmente sustentável. Eu tenho que criar uma forma da gente manter o meio ambiente para valorizar Maracaípe. E isso eu não abro mão. Não é questão financeira. Não, se fizer prédios de 12 andares, não sei o que, não quero isso não. Eu quero viver em paz. Agora, eu não aguento, estar andando de carro blindado, é o cara dizer que vai tocar fogo no meu carro para me matar, tá entendendo? O povo pensar que eu vou agredir, eu não vou agredir ele nunca. A não ser que ele pegue uma faca, pegue um negócio e venha me agredir. Aí eu vou me defender. Fora disso, não tenho interesse de nada disso. Não tenho interesse do contato físico de agressão. Eu tenho interesse da solução. A gente tem que ter uma solução para Maracaípe. Maracaípe hoje ainda tem essa parte ambiental, porque eu e meu irmão temos 65 hectares aqui. Se não tivesse isso, já tinha acabado tudo. Estava tudo invadido. Atrás das minhas propriedades, tudo preservado. Por quê? Porque o povo sabe que eu tenho um pouco de energia e não deixo construir dentro do mangue. Não deixo tirar uma estaca de mangue. Ao contrário, eu faço a cerca onde é o mangue, aí o mangue vem crescendo, entrando para dentro da minha propriedade, eu tiro essa cerca daqui e vou perdendo mais área para dar lugar para o mangue. Sim, tá para ele se desenvolver, né? Ele vai ter que ir crescendo, ele vai ter que ir, aonde for o habitat dele, que ele der para se desenvolver, eu tenho que procurar ajudar. Tenho. Eu tenho 2.000 pés de coco hoje aqui plantado. Aí você diz, 2.000 pés de coco não vale, dá emprego a gente. Nós temos hoje 56 pessoas com carteira assinada trabalhando para a gente aqui em Maracaípe. Está entendendo? Nós temos uma área que se faz aquele Réveillon Amoré, que é o melhor do Brasil. O Réveillon Amoré emprega 1.000 pessoas por dia no tempo do Réveillon, e antes do Réveillon, várias pessoas prestando serviço. E Eduardo Cavalheira viu isso longe também, quando eu falei com ele, eu disse, eu alugo o terreno. Agora, 70% da mão de obra não qualificada tem que ser de Maracaípe. Eu topo. Eu quero que o armazém que você comprar material de construção vai ser de Maracaípe. Eu topo. Tem a refeição das 1.000 pessoas e dos outros, parece que é 250 que fica por dia durante... Eu acho que de setembro em diante fica isso. É feito aqui em Maracaípe. É Gessé que fornece, é o filho de Cris que fornece, tá entendendo? Ele diz, rapaz, eu passei por aquele menino, Picuinha, ou é Picuí que tem aqui que vende coco. Ele disse, seu João, quero lhe agradecer. O que foi? Ele disse, eu já vendi 3 vezes a quantidade de coco, ainda está faltando, eu estou pedindo e não tem mais nem para o negócio. Eu nunca vi um negócio desse. Então, isso é um evento bom. Isso é um evento limpo. Eles têm o selo do lixo zero. Você termina o show de 3 horas da manhã, quando dá 5, eu boto uma câmera, eu tenho câmera lá também. Eu boto a câmera para ver, está tudo limpo. Eu digo, como é que pode um negócio desse? Acabou às 3, com 2 horas limparam tudinho. Eles têm compromisso com o meio ambiente, com certeza. Então a gente tem que trazer para Maracaípe gente dessa qualidade. Tá entendendo? O gerador, 35 geradores, toda a energia do show é feita com gerador, não pega nada da rede pública. Porque aí começa a cair, às vezes, uma luzinha aqui em Maracaípe, uma coisa, outra, e diz, é o show. Não. É porque, final de ano, as praias enchem de gente. Quem tem uma casa de um casal recebe 15, 20 visitas, que é o filho, a nora, isso, aquilo outro, tá entendendo? Então, aumenta essa condição, a gente tem que procurar melhorar isso também, mas do Réveillon Amoré não é, porque eles têm toda a rede elétrica com gerador. E isso sai caro. Mas sai caro financeiramente, mas o lucro é ambiental. A gente precisa aprender isso. Entendeu? Sem falar que você envolve toda a cadeia local.
Eles alugam as barracas, eles comem do restaurante, eles vão para Porto de Galinha. Você vê as casas que alugam aqui por um preço bem maior do que conseguia se alugar antes. Muita gente de fora. A gente recebe, por exemplo, um Medina, que é um surfista que é reconhecido mundialmente. A gente recebe uma Maísa, que é foi aquela de Silvio Santos, com 48 milhões de seguidores. A gente recebe a Marina Ferrari daqui de Alagoas também, com muitos seguidores. Então, eles botam na minha pousada 80 influencers. Esse ano, eles trouxeram 242 o ano passado. Muita gente. Eles locam todas as pousadas de Maracaípe. Então, a gente respira isso, dá um alívio no bolso do cara que está na ponta, que está pegando o caranguejo no meio do mangue para vender. Ele vende mais caro. E vai vender mais, se ele tiver mais, está entendendo? Então, isso é que eu quero trazer para Maracaípe. São coisas que retribuem, que devolvam a Maracaípe uma qualidade de vida melhor. Ô, João, como é que você vê aquela postura do presidente do CPRH, quando ele concedeu a licença e depois... Foi triste. Tirou. Aquilo foi muito triste ver ele fazer aquilo. Primeiro que ele é um cidadão de idade. Eu ia até apelidar ele de Anchieta sequestrador, porque ele ia sequestrar minha câmera, né? Mas eu achei melhor não deixar nisso. Ele é um cidadão, deve ter netos. Eu tenho uma netinha hoje que praticamente manda em mim. A outra já está querendo mandar. Eu tenho duas netas, uma de 4 e uma de 2. A de 4 já quer mandar. A de 2 já está querendo mandar também, tá entendendo? Então, eu acho que eu tenho que respeitar a condição de humana dele. Eu acho que ele falhou. O ruim, que eu acho, é insistir no erro. Ele poderia pegar e dizer: doutor, me desculpe, tá entendendo? Eu fiz uma besteira, não sei o quê, mas essa falta de humildade nas pessoas é muito ruim. Eu estou processando ele criminalmente, civilmente. Ele podia chegar e dizer: doutor, vamos resolver isso, me desculpe, eu peço perdão, né? Eu fiz besteira, tá entendendo? Ele podia ter dito aquilo, tudo que ele queria dizer naquela hora, mas de forma institucional, e não como se tivesse no comício, tá entendendo? Para agradar uma população que é unilateral, só tinha ali gente de um lado, só foi os barraqueiros, tá entendendo? Então, o que dissessem ali estava legal. Parecia um show do Silvio Santos, que ficava rock, pedindo para aplaudir o povo. Aplaude, aplaude, aplaude. Isso não vale. Vamos fazer um debate sério, vamos conversar, vamos dar a oportunidade das pessoas falarem, tá entendendo? E dispor seus problemas, levar pessoas dos dois lados. Quantos empresários ele levou de Maracaípe para lá? Nenhum. O que é que os empresários de Maracaípe acham daquele Pontal daquele jeito, com aquelas barracas que parece um bando de sem terra, com as lona preta, com geladeira no chão, tá entendendo? O que é que se acha daquilo? É muito feio para Maracaípe aquilo. Aquilo tem que ter um projeto bonito, uma coisa linda. E eu não estou pensando em construir nada lá não, Glória. Eu tenho uma boa área em Maracaípe, tá entendendo? Eu não preciso daquilo para construir. Meu pai está enterrado lá no Pontal. E eu acho essencial manter esse padrão de qualidade. O que não quer dizer que eu vou deixar tomar minha propriedade. Para tomar minha propriedade, eu tenho que passar por cima de mim e de meu irmão. Não acho que é fácil passar por cima de mim e meu irmão, porque aonde tiver a última instância do judiciário, eu estou junto. Eu sou um operador da lei, eu sou advogado. Então eu não posso pensar em pegar um revólver para resolver as coisas. Não, eu pego minha caneta e faço um recurso, faço um processo, faço uma coisa, faço outra. Eu apelo para a justiça para que dê um equilíbrio às coisas. João, qual vai ser a sua atitude assim quando o prazo da licença ela expirar? Ela não expira, ele está redondamente enganado. A juíza mandou não fazer nada na área. Então, enquanto tiver a decisão da juíza, ele tem que obedecer de cabeça baixa, ele tem que aprender a obedecer à lei. O fato da licença expirar ou não, para mim não vale muita coisa, eu vou dizer por quê. A primeira licença que foi para construir, ela veio, tinha um período de 1 ano, foi construída e resolvida. A licença que ele cassou foi a da manutenção. A da manutenção, se ele cassou, era para dizer assim: você não pode manter. O próprio diretor do CPRH, Eduardo Delvino, disse que eu não precisava de licença para manter o que tinha, e agora, sob as asas da justiça, eu vou manter o que tenho. Está entendendo? Eu não tenho receio disso. Está entendendo? Essa coisa foi politizada, e eu lamentei muito, quando foi para esse negócio. Governadora, vice-governadora, MST com Rosa Morim, Dani Portela, Tereza Leitão, não deviam ter ido por esse lado. Se quisessem resolver, não politizavam. Chamava, conversava e buscava um meio termo para que todo mundo ficasse contente.
Ô, João, teve também, antes disso, uma situação, né, quando começou tudo isso, que teve uma derrubada de um muro seu, dentro uma das propriedades, não é isso? Teve 2 muros derrubados. Quando eu coloquei a cerca, primeiro, sem o muro, Sim. Eles destruíram 300 metros de muro meu. Betinho se juntou com 30, 40 pessoas e empurraram os muros. Eu tenho um filme dele empurrando. Pena que ele disse até que não estava no local, não sei o que, mas tem filme dele derrubando o muro, mostrando, pegando paralelepípedo, jogando na câmera, que ele viu que tinha câmera. Uhum. E depois ele indo com o povo para o muro e se juntando, empurrando e derrubando. Isso foi muito triste. Daí foi feita uma perícia pelo Instituto Criminalística e daí Betinho foi denunciado pelo Ministério Público, está respondendo um processo. Depois Betinho começou a ameaçar isso, aquilo, aquilo outro, chegou no portão de Maria do Carmo. Maria do Carmo é filha de Dona Erotildes, que é daqui, foi a primeira professora de Maracaípe. Ela botou, a filha fazia um estacionamento e ela botou uma cordinha, 2 troncos de coqueiro e uma cordinha. Ele veio com a moto, com um facão, cortou a corda, esculhambou a neta de Dona Maria do Carmo, esculhambou a filha e não sei o quê. É triste isso, tá entendendo? Então, e isso deixa um ranço na gente, porque ele não respeitou uma senhora de 70 anos. Maria do Carmo. Maria do Carmo foi quem vendeu ao meu pai o Pontal junto com Dona Erotildes. Não reclama nada. Se tivesse alguma coisa para reclamar, aí vem às vezes a deputada Rosa Mourinho e diz assim, aquilo é área pública. Ela está enganada, tem matrícula, tem registro, ela está querendo enganar o povo com essa conversa de área pública. Não é área pública. Está entendendo? E depois, quando eu botei o muro, que eu fui colocar os troncos de coqueiro, o juiz também deu a decisão para eu poder fazer. O Betinho passou e disse assim, vou tocar fogo, né? Se tiver aqui, vou tocar fogo nas máquinas, nos homens, não sei o que, não sei o que. Eu botei 60 homens para trabalhar, 3 máquinas, e aí fomos fazendo. Ele derrubou mais 100 e tantos metros de muro na outra propriedade minha. Agora eu botei uns blocos de concreto, que cada bloco pesa 3.850 quilos, botei um bloco em cima do outro, são uns blocos pesados, grandes, grossos, que eu quero ver se ele vai derrubar agora 8.000 quilos, né? Já fica mais complicado, tá entendendo? Mas o que eu digo a você, Glória, é que eu quero paz. Eu quero que as pessoas convivam bem, desfrutem de Maracaípe sem trazer o mal para Maracaípe, nem para a população de Maracaípe, que a gente saiba receber o turista, que a gente saiba trabalhar o turista de uma forma que ele não fique com medo de vir, que ele fique com vontade de voltar. E a gente não pode estar levando esses problemas para a população que agora já está nacionalizada. Eu saí no Jornal Nacional. Sim. Pois é. Eu estou dizendo que só falta agora sair no Fantástico. Tá? Mas no Fantástico eu tenho que cobrar e quero pedir 1 hora de audiência só para mim. Porque agora eu não estou dando mais entrevista assim, não. Porque a gente dá entrevista, às vezes, para a Rede Globo, ela muda o que a gente diz, sai cortando, corta daqui, corta dali e bota o que ela quer. No final, muda completamente. Muda. A sorte é que todas as entrevistas que eu dei a ele, eu gravei, eu gravando eles. Inclusive, eles não acharam bom, teve repórter que disse assim, o senhor não pode gravar a gente. Eu digo, gente, você vai me gravar e eu não posso gravar você. Vai ficar gravado, você pode editar. E depois eu saio botando as coisas certinhas do jeito que aconteceu. Tá entendendo? Então, é o apelo que eu faço, que a gente faça. Eu quero convidar a população para em agosto, eu vou dizer ainda a data que a gente quer combinar, porque depende de maré, depende dos pés de mangue, dessas coisas, mas eu quero fazer um plantio de mangue revitalizando o Pontal de Maracaípe. Isso é importantíssimo, não é só o simbolismo, é importantíssimo a gente ter o mangue preservado. Aí falam assim, as marisqueiras queriam trabalhar, mentira, essas marisqueiras nunca trabalharam lá, agora eu tenho 20 hectares de mangue aqui atrás, nos 41 hectares que eu tenho, tem 20 de mangue, está lá aberto, por que elas não vão pescar lá? Só querem pescar no Pontal, onde não tem marisco? Já teve marisco no Pontal. Está entendendo? Então, essas pessoas querem agir politicamente para me atingir. Vou fazer 60 anos, dia 18 do mês que vem, de julho. Não estou com medo mais de muita coisa, não. Também não estou querendo avançar além do que meu direito me dá. Está entendendo? Então, acho importante a gente buscar o equilíbrio, distensionar. Agora, precisa ter boa vontade do outro lado. Até porque, como você falou, né, João? Já tem um tempo, né, que já está esses conflitos, né? E chega uma hora que a pessoa precisa de paz também, né? Preciso. Eu preciso que minha netinha tome banho no Pontal que eu quero levar. Minha netinha não toma banho, com 4 anos. Tá entendendo? Marcelo, meu filho, gostava de pescar agulha no Pontal. Aí tem Robson Jangadeiro, que é amigo dele, diz, vamos, Marcelo, pescar agulha. Marcelo fica dando desculpa para não ir, com receio de ter alguma agressão.
alguma coisa, tá entendendo? Então a gente não pode mais tá assim, desarmadamente, com o espírito desarmado para ir para o Pontal. A gente tem que ir olhando para trás, olhando para o lado, quem é, quem não é, isso, aquilo, aquilo. Pode ser assim. Ô João, se caso não tivesse o muro em outras áreas suas, o mangue teria sumido já? Teria, né? Todos os meus mangues estão cercados, mas, por exemplo, dos 20 hectares que tem atrás de Maracaibo é cercado com permissão do povo passar, entrar, pescar, tudinho, não tem problema nenhum. Certo. O Pontal é um tantinho de mangue desse tamanho que já está acabado. Ele precisa revitalizar. É como se fosse uma ilhazinha, né? Assim, a gente precisa deixar aquilo numa condição que a natureza... Porque ela rebrota. Quando eu passei a cerca primeiro, você vai ver que começou a sair um bocado de pezinho, de pé de mangue. Então ele vai reflorestando. Se a gente guardar ele, cercar, dar uma privacidade... E pode ser até que depois se estude cientificamente e diga assim, pode ser feita uma palafita para passar tantas pessoas por dia. Pode ser feito um estudo científico disso, que eu não me recuso a pensar nisso, em abrir para a pessoa conhecer, mas tem que conhecer sem maltratar, tem que conhecer sem matar mangue, tem que conhecer preservando. Pronto. Ô João, falando de preservação, como é que você vê o descaso do CPRH e do IBAMA, né, na fiscalização? Péssimo eles são, péssimo. Ele, para ser ruim, ele tem que melhorar muito ainda, porque ele é pior do que ruim. Porque, por exemplo, Maracaípe tem 1000 casas aqui dentro do mangue. Ele fiscaliza como? Porto e Galinha. Está acabado de invasão. O que é que eles fazem? Eles só vêm aqui na terra de rico, como eles dizem. Cadê o pobre? Qual é a situação que ele faz? Qual é a orientação que ele dá no pobre? Não é chegar no pobre para dar multa, para prender, para isso, não. É para orientar, para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. A Salina, na entrevista que foi dada na audiência pública de Ipujuca, teve uma moça que disse que a Salina está relegada, abandonada, que ela tem vergonha de dizer que mora na Salina. Gente, o que é que o CPRH está fazendo isso? Cobrando taxa só? Ele só serve para cobrar taxa? Porque para tirar minha licença tem taxa, para isso tem taxa, para não sei o que tem taxa, e o restante das coisas, como é que fica? Qual é a prestação de serviço que ele dá à sociedade? De dizer, ó, nós fizemos isso, mostrar. Eu acho que o CPRH, com o tempo, o CPRH ficou até com a parte de animais apreendidos do IBAMA, que o IBAMA antigamente fazia apreensão de animais, e ele passava para pessoas receptarem esses animais, acolherem esses animais, os que não podiam ser reintegrados na natureza. E eu procurei uma vez isso para tentar fazer aqui na propriedade. Mas quando bati no IBAMA, era Sérgio Simões, o superintendente, doutor Sérgio Simões, e ele me disse, hoje é o CPRH que faz isso. Então ele vai abocanhando as competências das outras pessoas. Tem um CETAS, que é em aldeia, que é onde vai os animais apreendidos. Tem 1.200, 1.500 animais lá que poderiam ser. A dificuldade para adotar um animal desse é imensa. Eu digo, tem uma arara, por exemplo, que uma asa tem um defeito, um pé tem um defeito, um macaco que não tem uma mão. Aí eles dizem que não pode ser, vamos supor, estou dando um exemplo assim. Não pode... Aí você pede para adotar. É uma exigência que, Virgem Maria, não anda. Eu desisti. Eu prefiro agora botar xerém para as jandaias daqui de Maracaípe, que chegam para comer. Os saguim na minha pousada, como na mão da gente, ele solto. Dos hóspedes, está entendendo? Vou tratando. Outro dia teve um gavião que nasceu na árvore da frente do meu escritório. E depois que ele começou a voar, caiu um dia no chão, a gente pegou, botou na mesa, ele passou uns 3 meses, rodeando o meu escritório. Aí eu botava uma carninha crua para ele, ele vinha voando, que ele voava abaixo, né? Vinha voando, comia carne. Depois que ele fortaleceu, foi-se embora. Pode ser que um dia ele volte, tá entendendo? Mas eu cumpri meu papel. Sim. De ajudar, de procurar acolher, melhorar a condição dele. Pronto. Ô, João, a gente pode conversar sobre a situação do superintendente do IBAMA? Pode. Eu acho que a gente, quando vem para cá, está aberto a conversar sobre qualquer coisa, né? Pronto. De atracamento de navio a cruzamento de raposa. Pode falar o que você perguntar. O que é que você acha desse Instituto Salve Maracaípe? É Salvemar. Salvemar, sim. Eu acho que é um instituto que dá pena ter recebido essa emenda de 770 mil. Eu fui na sede dele. A sede dele é o Cowork. Ele não tem nenhuma sala. Ele não tem uma secretária.
Ele só tem um sócio, que é o próprio Daniel. Será que Daniel é presidente, tesoureiro, conselho fiscal, conselho deliberativo, técnico, isso, aquilo outro? Esse rapaz é um rapaz moço, ele diz que tem casa aqui em Maracaípe, não sei nem, também não quero nem saber onde ele mora, tá entendendo? Mas eu acho que ele desvirtuou-se. Ele, inclusive, quando eu fiz a defesa do IBAMA, eu botei os 500 mil que ele tinha pedido, botei os 770, tudo, depois ele veio e nós fizemos uma composição para eu desistir das ações, da ação criminal e da civil. E ele assinou uma declaração que eu sou ambientalista, que o Pontal vem diminuindo de tamanho, que não, ele disse o que diz. E depois esse cidadão vai para a Assembleia Legislativa. Ele, inclusive, assumiu o compromisso de não estar em local público nem privado falando do problema de Maracaípe. E ele foi para a Assembleia para tocar fogo, para orientar as pessoas contra mim, depois de fazer um acordo. Eu achei que ele não tem palavra. A palavra dele é feito escrever na areia da praia ou dar um adeus a toco. Não vale, tá entendendo? Então eu lamento. Acho que ele é um menino novo. Ele deve ter uma cultura boa, mas ele tem que usar para o bem. Uhum. Ele pode ser uma grande inteligência à procura de um caráter. Uhum. João, nessa audiência que teve, né, você não chegou a ser convidado, né? De jeito nenhum. Como é que você vê a postura do presidente do CPRH, onde ele falou que a própria governadora mandou ele mesmo tirar o muro? Primeiro ele está dizendo que é um pau mandado, né? Porque ele pode ser colocado lá pela governadora e a vice, mas ele tem os critérios técnicos que tem que obedecer. Primeiro, ele é um pau mandado. Fulano mandou, eu estou fazendo. Segundo, ele muda de opinião muito rápido, porque ele dá licença, depois de dar a manutenção, me recebeu lá, conversou, tudinho. Eduardo, eu vi numa reunião que eu estava no gabinete dele, junto com a doutora Melinda, ele disse, nós vamos defender nossa licença e nosso parecer, isso e aquilo. Agora, o Daniel simula na denúncia que ele fez para o Ministério Público, dizendo que houve um tipo de, vamos dizer assim, eu não estou dizendo que é a mesma palavra, mas que houve um reflexo político, como se houvesse uma corrupção do CPRH em dar aquela licença. Está entendendo? E isso pode ter dado medo nele, porque quando diz a mim assim, o presidente do CPRH, quando chegou um dia, Coronel Meira veio aqui para ver o Pontal, antes de fazer alguma matéria, ligou para ele, Anchieta, vamos distensionar, ele disse, não brinque não, senão nós vamos federalizar. Doutor Anchieta, eu não tenho medo nem do senhor, nem da Polícia Federal, nem da Polícia Civil. Sabe por quê? Eu sou um cidadão de bem, doutor Anchieta. O que a Polícia Federal Civil pode fazer é me intimar e eu prestar meus esclarecimentos. E eu garanto ao senhor que crime eu não cometi. Os atos que eu fiz pelo senhor autorizado, que deveria ter vergonha de depois dizer assim, eu vou dizer o que disse, o que um homem diz, não precisa ser escrito. Antigamente o senhor é do tempo, que com bigode se resolvia. O senhor foi chefe de gabinete de Joaquim Francisco, que era amigo do meu pai, um homem de bem, um governador que tinha cabelo na venta. O senhor não puxou ele, não. Me desculpe, fiquei muito triste com o seu posicionamento. O senhor muda de vento como uma biruta do aeroporto, vento do norte, vento do sul, vai para lá, vem para cá, então tenho pena do senhor, porque nessa idade que o senhor está, passar por isso e passar a vergonha que está, é muito triste. Procure conciliar. Procure buscar o meio termo, procure limpar a reputação do CPRH, da governadora e da vice. João, a gente está chegando ao final da nossa entrevista, certo? E eu gostaria de saber se você tem considerações finais para colocar aqui, aproveitar para agradecer algumas coisas. Não, o que eu quero é que a gente reze por um desfecho melhor para isso. Porque eu podia dizer assim, eu venci no primeiro grau, venci no segundo grau, vou levar até o fim. Não, não quero levar até o fim, não. Eu quero levar até a solução. E uma solução negociada. Não pode ser do jeito que as pessoas querem. Eu quero participar, quero que a sociedade participe dessa solução, que o Ministério Público participe dessa solução, que o CPRH participe dessa solução, mas que nós estejamos desarmados para buscar um meio termo que seja bom para todo mundo. Ou então, se for ruim para todo mundo, é sinal que foi legal, que foi equilibrado, que não vai atender nem tudo que um quer, nem tudo que o outro quer. Tem que buscar uma forma boa, pacífica. Agora, eu não abro mão. Maracaípe tem que ser ambientalmente correta. Então, eu não abro mão disso. A gente tem que entender que o que a gente faz hoje repercute para a minha netinha que tem 4 anos. Quando ela tiver 20 ou 30, vai dizer assim, meu avô brigou por isso aqui.
Aí disserem assim, vamos supor que possa tirar madeira de mangue, vamos supor que seja legalizado, que saia uma lei dizendo, vai tirar madeira de mangue. Minha netinha vai dizer, meu avô não deixava, meu bisavô também não. Então eu vou comprar estaca legalizada, vindo do Ceará, 10 vezes mais cara, mas pelo menos eu vou estar dentro da lei e preservando o meio ambiente. Os caranguejos. Meu pai pensava, Glória, uma vez em fazer um safari no mangue. Isso tem 30 anos que eu ouvia meu pai dizer. Nessa propriedade de 20 hectares. Ele disse, eu vou fazer umas palafitas para quando os turistas chegar aqui, a gente fazer um safari no mangue. Mas o safari diferente. Ia pegar os caranguejos, pegar os aratu, mostrar e soltar, devolver à natureza. Então, isso é que é preservar. E isso vai dar sustentação à população que faz isso. Os guias mirins de Olinda, por exemplo, ganhavam dinheiro mostrando as igrejas, contando as histórias das igrejas, das ladeiras, disso, daquilo, daquilo outro. Quem sabe Maracaípe um dia não vai ter um negócio desse. E se tiver, eu estou dentro. Eu quero ajudar a preservar. Tenha certeza disso. E fica aqui registrado que João Fragoso está disposto a sentar para conversar, que não tenho medo, né, João? Nenhum. Eu não quero ir no CPRH, não, porque agora está meio estremecido. Marca no Palácio do Governo. A gente senta, né? O Canto Neutro, até a casa da governadora. Eu vou lá, se quiser marcar no outro canto, tá entendendo? A gente senta, conversa e busca a solução. Se bota um plano de soluções, essa dá, essa não dá, essa aqui mais ou menos, aí o outro bota outra ideia, isso, aquilo outro, e a gente sai misturando, compondo e vendo no que dá. Agora, tomar o que é meu, toma não. Não toma de jeito nenhum. Só se me matar. João, muito obrigado por ter tido esse momento aqui conosco no NECast, certo? Para esclarecer a sua posicionamento, né, a sua defesa, né, e tenho certeza que as pessoas que estão assistindo puderam entender melhor suas convicções, né, e suas ideias. Muito obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço por estar aberta essa oportunidade de falar abertamente, com sentimento, sem nenhum corte, sem nada que diga assim, você não pode falar disso, não pode falar daquilo. Aqui eu cheguei e tive liberdade de expressão. E Sim. Isso é que é fazer uma divulgação de uma coisa assim com correção. O NECast vai chegando ao fim, certo? Peço para que você que chegou agora, né, e se inscreva no nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Ative o sino para receber todas as notificações, todos os vídeos que a gente subir. Curta, comenta e compartilhe para que essa entrevista de hoje possa alcançar outras pessoas, para que elas tomem conhecimento do que foi debatido hoje aqui e do que está sendo debatido no cenário nacional. Não é isso, João? Com certeza. Muito obrigado você que esteve aqui conosco. O NECast vai chegando ao final. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau.